Muito bem, nós vamos aqui dando sequência ao nosso conteúdo, tratando aqui sobre as expressões algébricas. Nós vamos adentrando aí a questão do monômio, o termo algébrico. Então nós vamos observar aqui algumas características desse estudo, né, as expressões algébricas. Então observemos aqui, ó, as representações algébricas, né, utilizadas nas situações abaixo. Então, a primeira situação é essa daqui, ó, determinação do perímetro. O perímetro é a soma dos lados de um polígono, né? É a determinação do perímetro de um quadrado. Então, vejamos aqui, vamos formar aqui um quadrado. Vou pegar vamos formar aqui um quadrado. Opa, deixa eu mudar aqui de lápis. Então, vamos pegar aqui um quadrado. Vamos formar aqui um quadrado. Veja bem. Vamos supor que isso aqui seja o meu quadrado, certo? E nesse quadrado eu quero fazer o seguinte, veja bem, o quadrado nós temos o L, L, os lados, né? E na verdade eu posso representar ele, que é na verdade o perímetro, que é a soma dos lados, eu posso fazer o seguinte, ó, L vezes L vezes L vezes L, então vai dar o quê? Isso aqui vai dar exatamente 4L. 4L. Deixa eu ajeitar esse L aqui. Então, 4L. Então, eu tenho aí 4L. Então, eu posso representar, né, essa figura aí, ou seja, essa situação aí é uma expressão algébrica. Então, aqui eu pego essa área aqui, ó, de todo esse quadrado. Então, nós temos aqui L vezes L vezes L vezes L. Se eu fosse calcular a área, seria L ao quadrado, mas na verdade eu quero a soma dos lados, é o perímetro. Então, exatamente dá 4L. Então, eu representei essa imagem, certo? Uma expressão algébrica. Vejamos aqui o outro exemplo aqui. No caso, o primeiro seria o perímetro, né? O perímetro do quadrado. E o segundo aqui seria a determinação da área de um quadrado de lado L, a área do quadrado de lado L. Então, vamos colocar aqui outro quadrado aqui, onde a área desse quadrado, ver se eu consigo colocar aqui. Vou colocar aqui, vai ficar um pouco pequeno, apertado, mas vai dar certo. Pronto. Então, aqui, na verdade, eu vou calcular, na verdade, agora a área, certo? Então, os lados, ó, são L, aqui também é L e L. Então, na verdade, a área do quadrado é L ao quadrado. Então, eu posso representar dessa forma, essa situação. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Observemos as representações algébricas utilizando as situações abaixo. Então, de acordo com essa situação, aqui ele pediu o perímetro, certo? Aqui ele pediu a área, e eu representei algebricamente, né, dessas figuras que foram oferecidas. Por exemplo, aqui, ó, determinação no ponto, na terceira situação aqui dada, determinação do volume de um paralelepípedo retângulo, onde as arestas, ó, A, B e C, nós vamos representar da seguinte forma. Vamos pegar aqui, se a gente consegue fazer aqui um paralelepípedo, que é uma caixinha de sapato, vamos dizer assim. Vamos ver se eu consigo fazer ela aqui. Vamos aqui, depois vamos ligar aqui os pontos. Deixa eu só fazer assim. Ok, eu acho que dá. Então vamos só ligar aqui os pontos. Deixa eu mudar aqui só a cor. Ok? Nós temos aqui, cá, melhor, vou pegar a retinha aqui que está aqui pronta, rapaz. Aqui, novamente, formando aqui o meu paralelepípedo, certo? Aqui, beleza. Mais outro aqui, pronto, formei meu paralelepípedozinho aqui. Ok. Então, só para nós termos uma ideia. Então, no paralelepípedo nós temos o quê? Nós temos aqui o comprimento, vou chamar de A. Nós temos aqui a largura, vou chamar de B aqui. E nós temos aqui a altura, vou chamar de C.
Então o volume, ele quer na verdade o volume, ó, certo? De acordo com as arestas dadas aqui, ó. Então o volume é igual aqui a A vezes B vezes C, que é comprimento, largura e altura. Ok? Então eu representei, né, essa situação dessa forma, algebricamente, certo? Então seria o que? Algebricamente seria A vezes B e vezes C. Pronto, está representado. A outra aqui, ó, determinação do preço de 5 lápis, sabendo que cada um dos lápis custa X reais. Então, como é que eu vou representar 5 lápis se cada um deles custa X reais? Muito simples, certo? Algebricamente, certo? Pegando aqui, seria só 5x. Pronto. Então, essas 4 situações nos levam a entender a representação das expressões algébricas nessas situações dadas. Ok? Bom, vamos adiante. Uma coisa interessante aqui que nós queremos destacar é o monômio, né, que é uma expressão, chamamos monômio ou expressão algébrica, formada por apenas um termo. Então, o monômio é uma expressão algébrica, certo? O monômio, que é uma expressão algébrica formada por um único termo, certo? Formada por apenas um termo, certo? Algébrico. Então, o monômio, ou termo algébrico, é composto por uma parte numérica, chamada de coeficiente, e uma parte literal. Vejamos aqui os exemplos. Vou colocar aqui alguns exemplos. Ok? Então, vamos colocar esse exemplo aqui, esse exemplo A. Eu tenho aqui, por exemplo, bem simples, 5x. Então, eu tenho aqui a minha parte numérica, aqui, minha parte numérica, certo? Parte numérica, tá aqui sobreviado, numérica. E aqui eu tenho minha parte literal, certo? Ok? Num exemplo B aqui, mesmo jeito, eu tenho meu monômio aqui 2xy, por exemplo, 2xy. Aqui eu tenho minha parte numérica, aqui ó, parte numérica, ou está só abreviado, numérica, N, e aqui eu tenho a parte literal, aqui a parte PN, parte numérica, e aqui a parte literal, PL, tá certo? Então, outro exemplo de um monômio, tem apenas um termo, apenas uma expressão algébrica. Vejamos aqui um terceiro exemplo. Eu tenho aqui, por exemplo, menos 5ABC. Pronto, isso aqui também eu tenho aqui a minha parte numérica. Então, no monômio, nós temos aí, na verdade, é composto por uma parte numérica, que é o coeficiente, é o número que fica na frente da variável, coeficiente, e uma parte literal. Então, o coeficiente aqui é esse aqui, o coeficiente, que na verdade é a parte numérica, ou chamada de PN aqui, e a parte literal, chamado aqui, vou colocar aqui parte literal, PL, tá certo? ABC. Então, o monômio é uma expressão algébrica, né, formada por apenas um termo algébrico. O monômio, ou termo algébrico, é composto por uma parte numérica, né, que é o coeficiente, e a parte literal. Tá claro isso aí, né? Então, no estudo dos monômios, outra particularidade que é importante termos em mente é a questão do, certo? Dois ou mais monômios
certo? É a dos termos semelhantes, a questão dos termos semelhantes. Dois ou mais monômios são semelhantes quando apresentam a mesma parte literal ou quando não possui parte literal. Vejamos os exemplos. Certo? Nós temos aqui monômios semelhantes. É quando possui apenas, é quando apresenta a mesma parte literal. Por exemplo, eu tenho aqui 2x e, por exemplo, 7x. Ó, você perceba aqui que tem a mesma parte literal, ó, certo? Então, são termos semelhantes, né? São monômios semelhantes. Vejamos outro exemplo aqui. Eu tenho menos 5x ao quadrado, y à terceira. E tenho aqui 6x ao quadrado, y à terceira. Então, você percebe que a parte literal são iguais, olha, são semelhantes. Então, é um caso típico de um monômio cujos termos são semelhantes. Outro exemplo que nós podemos elencar aqui é bem simples, certo? Que nós queremos colocar aqui como termo semelhante. Vamos colocar aqui 7ABC e eu tenho aqui, sei lá, menos 10ABC. Então, nós temos aqui outro caso de monômios semelhantes. Olha, a parte literal são iguais, embora o coeficiente seja um pouco diferentes. São diferentes, aliás. Então, dois ou mais monômios são semelhantes quando apresentam a mesma parte literal ou quando não possui parte literal. Então, isso é interessante a gente aprender isso. É bem básico, mas tem alguns alunos que têm dificuldade nisso aí. Mas não precisa ter dificuldade, não. Está bem claro aqui, tá bom? Então, até a próxima.